Passa a palavra agora para o pastor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Maravilha, né? Isso é obra, é missão. E nós temos que estar abertos para todos. Todos aqueles que querem vir ao Senhor, irmão, não deve ser rejeitado. Da forma que for, todos aqueles que desejam conhecer a Deus, né? Nós temos que estar com as portas abertas para que eles possam conhecer o nosso Senhor. Pode se sentar, irmão, tem alguns avisos antes. Irmãos, hoje era para ser a ceia, mas eu acabei mudando ela para domingo que vem, por dois motivos. Primeiro motivo, porque o mês de fevereiro ele é tão, não sei, ele é tão estranho assim, que os dias passam, você não sabe que dia que você está. Aí no meio tem o feriado ali do carnaval, e você volta. E eu perdi que hoje era dia 1º. E também nós temos o propósito do jejum durante a semana de ceia. Aí a gente não fez, então a gente vai dar início essa semana, né? O propósito do jejum. E também porque dia 10 é aniversário da igreja. Dia 10 é aniversário da nossa igreja. E esse ano nós vamos domingo, né? Vamos comemorar o aniversário aqui da igreja, com a ceia, e depois, com a graça de Jesus Cristo, nós vamos ter um jantar aqui, né? Então toda a igreja está convidada, né? Vou estar avisando durante a semana, né, irmãos? Para a gente estar comemorando o aniversário da nossa igreja. Pastor, e a festividade? O ano passado foi nessa data. Nós vamos fazer mais para o final do ano, tá, irmão? A nossa festividade, nós vamos fazer ela mais um pouquinho no final do ano, agosto, setembro. A gente faz a festividade, né? Para estar aqueles irmãos que estão fora, às vezes eu estava conversando até com o Zenon, para ele se organizar para estar também, para estar toda a igreja presente no nome do Senhor Jesus. Amém? Então estamos entendidos, irmão? Domingo que vem, Santa Ceia, e se Deus permitir, estaremos aqui comemorando também o aniversário da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, toda a igreja convidada, vou estar avisando durante a semana. Também nós temos o nosso início de trabalho em culto no lar. O primeiro culto no lar vai ser na casa da Natasha, tá? E orem pela família dela, irmão. Ela acabou de perder a avó, tá? A gente estava foi ali no velório um pouquinho, e ela estava muito triste, muito mesmo, muito abatida, chorando muito, né? Ali no velório, então ore pela família dela, tá? Ela acabou de perder a avó agora à tarde. Diz que foi tão assim natural que ela foi levar o café, ela trouxe o café para a avó dela, assim que ela voltou, ela já tinha falecido, né? Então, que Deus possa consolar e confortar aquela família. Amém, irmãos? Eu acho que é só isso, né? Amém. Então, abra sua Bíblia em isso, e nós vamos dar início ao culto de ensino pela manhã, das 9 às 10, ok, irmãos? No domingo, das 9 às 10, tá? Falo com os irmãos, se você sentir de vir, venha para estar aprendendo. Eu falo, irmão, que às vezes eu e meu pai vêm cá orar, a gente passa ali pela igreja católica, tá cheia de manhã. Que custa nós tirarmos uma horinha para nós estar aprendendo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? E vai ser uma hora, irmão. Vocês sabem que eu sou chato com horário. É de 9 às 10 mesmo. 10 horas tem em casa para não te atrapalhar você do seu almoço. E 9 horas, bom demais para você dormir até 8h30. Tá bom, né, irmão? Até 8h30? Tá bom, até 8h30. Amém? Então, 9, 10, você vem, escuta a palavra, dá uma estudada, vai embora para casa lanchar almoçar em nome do Senhor Jesus. A minha vontade, mano, de coração, era nós fazer um café todo domingo de manhã na igreja. Era a minha vontade. Mas é o que falta. Mas assim, eu tenho muita vontade mesmo, sério mesmo, a gente chegar, tomava um café todo mundo. E depois fazia. Mas eu tenho medo, eu vou ser muito sincero, eu tenho muito medo de ser pesado para a igreja e para os irmãos. Os irmãos sabem que quando eu posso fazer pela igreja, eu faço, irmão. Eu faço. Né? A Elaine, a tesoureira, ela sabe, a gente faz ali quando dá pela igreja, eu não cobro nada dos irmãos, porque eu sei que os irmãos já são
ofertantes, já são dizimistas, na casa do Senhor, e para isso que é o dízimo, para isso que é a oferta. E eu vou analisar essa questão que eu fico com medo, mas se uns pronunciar, eu trago um bolo, eu trago um... Aí, nossa, mas a minha vontade era, a minha vontade era, a gente chegar, tomava um café, é muito bom, porque faz aquela comunhão, né, com toda a igreja, amém? Isso, tem que ser, aí 8h30, chegava 8h30, assim, né? Então assim, para tornar também algo de comunhão com os irmãos, né? De comunhão. Uma vez que você toma café na sua casa, você... Não, e aquele também que puder trazer, não tem problema não, é isso que eu falo, irmão. É quem puder, né? É quem puder, é de bom grado, assim, quem puder. Porque o que trouxe come, o que não trouxe também come também. Em nome do Senhor Jesus, aqui é assim, viu? Amém? Então, vamos estar olhando isso aí. Irmão, abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 1 em diante. João capítulo 2 em diante, amém? Todos acharam? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. A cada uma levava 2 ou 3 metredas. Jesus lhe disse: enchei de água a talha. E ele as encheu totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vier, se bem que os sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guarda o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desce ele para Cafarnaum com sua mãe, Jesus e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pode se sentar, irmão. Irmãos, é um texto muito conhecido, mas você só encontra ele no livro de João. Só há esse relato aqui no livro de João. Nos outros livros você não encontra esse relato do início do ministério de milagres de Jesus. Aqui inicia o primeiro milagre de Jesus. Ele já tinha iniciado seu ministério da pregação. Ele já tinha pregado o Sermão do Monte, ele já tinha pregado em alguns lugares, mas aqui começa a manifestação dele de milagres e poder. E o primeiro milagre de Jesus parece que não tem sentido nenhum, que é transformar água em vinho. Os outros milagres, todos você vê algum sentido assim. A cura de cego, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro. Você vê a multiplicação do peixe e dos pães, que aonde as pessoas não tinham que comer, ele multiplica o peixe e o pão. Mas esse milagre aqui, ele acontece
numa festa, numa cerimônia de casamento, onde a família de Jesus e mais os discípulos foram convidados. E as festas judaicas, irmãos, eram festas que duravam dias e dias, chegando a durar 7 dias um casamento. Para você ver, não era uma festinha qualquer, eram grandes festas, grandes banquetes e muitos convidados. Está ali Jesus com seus discípulos, até que num determinado momento dessa festa, o vinho acaba. E era a bebida daquela época, o vinho. E você imagina, irmão, para quando a gente está numa festa, quem está promovendo a festa, a comida acaba, dá uma vergonha, não dá? Você está ali, promoveu a festa, você financiou a festa, e de repente a comida da festa acaba. A Bíblia não fala se foi no primeiro dia, no segundo, terceiro, mas nós imaginamos que foi lá para o final. Imagina que durou 7 dias, no 5º dia o vinho acaba. E agora? Como fazer com os convidados? Como fazer para não passar a vergonha de ter acabado a comida? Aí a mãe de Jesus libera uma palavra sobre ele. O vinho acabou. Ele até parece muito rude com ela, né? Ele parece muito que respondeu ela mal. O que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho contigo, mulher? Tipo, ainda não é chegado o meu momento. Mas o engraçado é que mesmo assim ele faz. Mesmo assim ele faz. Mesmo assim, mesmo ele dando essa palavra, não é o meu momento. Mesmo assim ele falando com ela, o que eu tenho contigo, mulher, ainda não é o meu momento. Ainda não é chegada a minha hora. Mesmo ele falando isso, ele faz um milagre. Nós vamos chegar lá. Quando ele faz o milagre, irmão, Jesus manda levar para o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O mestre-sala era o homem que era responsável para provar o vinho. Quando leva para ele manda chamar o noivo e parabeniza o noivo. Parabéns. Nas festas que eu vou, geralmente ele serve o bom vinho primeiro. Na hora que está todo mundo tonto, embriagado, serve-se o vinho ruim. Ninguém vai perceber o quê? A diferença, a qualidade. Eu lembro meu tio bebia muito. Ela passou a colocar até Guaraná, ele nem percebia que era Guaraná que ele estava bebendo. E naquela época o povo bebia, na festa, o vinho tinha álcool, né, natural da uva, às vezes bebia. E ele fala com o noivo: parabéns, você deixou o melhor para o final. E o engraçado, irmão, que para o vinho ficar bom, ele tem que levar o quê? Tempos e tempos. O melhor vinho, os melhores vinhos são os vinhos mais do que antigos. E Jesus faz a transformação ali na hora e o vinho fica sendo melhor. Tem algumas verdades neste texto que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, no teu coração. A primeira delas é que nós temos que convidar Jesus para a nossa vida. Glória! Aleluia! Jesus, ele vem, ele surge na minha, na tua vida, quando ele é o quê? Chamado, convidado. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e o quê? E cearei com ele. Aleluia! Jesus está à porta, irmão. Se ele está à porta e bate, é porque ele está do lado o quê? De fora. E quem abre a porta para Cristo sou eu. Quem abre a porta para o Senhor, sou eu que abro a porta para o Senhor, irmão.
Olha o texto, eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Glória. Aleluia. É nós que chamamos Jesus para nossa casa, é nós que convidamos Jesus para nossa vida. Glória. Jesus não é um sem educação que sai entrando. Sem educação que sai entrando é Satanás, irmão. Que mesmo sem autoridade quer fazer. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele espera pacientemente nós ajoelharmos e orarmos a Ele, convidando, chamando Ele para entrar na nossa vida, para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa casa, para cuidar daquilo que Ele tem que cuidar na minha e na tua vida, que é tudo. Glória. Aleluia. É isso. Nós precisamos chamar o Senhor, nós precisamos abrir a porta para Ele. Nós precisamos abrir a porta para o Senhor, para que Ele entre na nossa vida e faça o melhor. Nós não queremos, irmã, que Jesus passeie na nossa casa. Nós não queremos a visita de Jesus, irmão. Sabe por quê? Visita vem, vai embora. Visita vem, vai embora. Nós queremos que Jesus, irmão, faça o quê? Morada em nós. Nós queremos que Jesus, irmão, esteja na nossa casa, faça morada, more na nossa casa. Nós queremos que o Senhor Jesus esteja na nossa casa. Glória. Aleluia. E Jesus está na festa, foi convidado, você abriu a porta para o Senhor. Ele está na tua casa, Ele está no teu lar. E a Bíblia diz que Ele vai ceiar com você. Irmão, o lugar mais íntimo que você pode ter na sua casa com alguém é a cozinha. É quando alguém entra na sua casa e fala assim, vamos ali tomar um café. Você está chamando a pessoa para sentar onde? Na sua o quê? Na sua mesa. Você vai dividir com ela um pão, você vai dividir com ela um alimento. É o lugar mais íntimo que tinha para um judeu. Era a ceia, sentar e cear, você ali tomar um café, ou almoçar, seja o que for. Mas é o mais íntimo que nós podemos ter com alguém, chamar alguém. É o mais íntimo que nós podemos ter com Jesus, irmão. É sentar com Ele, ceiar com Ele, conversar com Ele. Esse é o nosso Deus. Glória. Sabe o que o Senhor está falando? Se você abrir a porta e eu entrar, eu vou ter comunhão com você. Aleluia. Eu entrarei e cearei com Ele. Quer dizer, eu vou ter comunhão com você. Comunhão. E é isso que nós queremos ter comunhão com o Senhor. O vinho acaba da festa. Acabou. É uma verdade. A alegria foi-se embora. A alegria do vinho foi-se embora. Aí a Maria, mãe dele, libera uma palavra para ele. Ele responde daquela forma. Mas ela libera uma palavra, irmã Terezinha, maravilhosa. Glória. Que todos nós devíamos obedecer. Esse versículo da Bíblia. Maria não tem livro sobre ela. Livro que eu falo assim, que leva o nome dela e ela escreveu ali um evangelho. Mas ela liberou uma das palavras mais sábias que a Bíblia pode ter e que eu e você podemos obedecer, que é essa aqui, ó. Estando as 6 talhas, ela disse, ó, então ela falou aos servos, fazei tudo o que ele vos disser ou mandar. Aleluia. Esse é o conselho da mãe de Jesus para mim e para você, irmão. Fazei tudo que ele mandar. Glória. Glória a Deus. Olha que conselho maravilhoso da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Olha que conselho está vindo da mãe dele, irmão. O que essa mulher não viu? Hein? A gente não para pensar nisso, irmão. Mas ela criou ele desde pequeno. Viu Jesus crescer. Tinha mais alguém que tinha mais comunhão do que ela ali. Nem os 12 que começou a andar com ele tinha tanta comunhão com ele igual ela tinha. Para dizer algo assim.
Por quê? Porque ela sabia o que Jesus ia fazer. Oh, aleluia. Ela sabia. E ela dá esse conselho para mim e para você. Faça tudo o que ele o quê? Mandar. Não faça tudo o que o Senhor mandar, irmão. Glória a Deus. Faça tudo o que o Senhor pedir. O que o Senhor mandou você fazer, faça. O que o Senhor mandou você tirar, tire. O que o Senhor mandou você caminhar, caminhe. O que o Senhor mandou você falar, fale. O que o Senhor mandou você fazer, faça. Glória. Aleluia. Faça. Porque Ele sabe o quê? Todas as coisas, sabe o melhor para mim e para você. Esse é o conselho de uma mãe para a nossa geração. Fazei tudo o que ele pediu. E eles fazem. Qual que é a ordem de Jesus? Enche todas as 6. É a ordem deles, simples. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus sabe o que nós suportamos. Jesus sabe o que você suporta. Jesus sabe o que eu suporto. A Bíblia diz que não sobrevém luta sobre mim, sobre você, maior do que nós podemos o quê? Suportar. Se nós estamos passando por essa luta, por essa dificuldade, é porque nós podemos suportar, irmão. Pastor, mas está difícil. Mas você pode suportar. Se fosse outro, já tinha desistido. Se fosse outro, já tinha largado para lá. Se fosse outro, talvez já tinha parado de orar por aquela vida. Se fosse outro, já tinha parado de cuidar daquela pessoa. É difícil. Tem coisa na vida que é dolorido e complicado e que só alguns podem fazer. E nós temos que ser sinceros com o Senhor, irmão. Sincero. Cada um tem o seu quê? Cada um tem. Eu admiro muito meu pai, porque meu pai converteu e orou para minha mãe se converter. Foi quantos anos? 18 anos que ele orando para minha mãe converter. 18. Eu falava com Deus, me arruma uma já convertida, porque eu não oro para converter, não. Não dá para mim. Eu falava com Deus direto, irmão. Isso. Não dá para mim. Se você quer minha família no altar, já arruma uma que vem já convertida, porque eu não tenho estrutura para ver a minha família fora dos caminhos do Senhor, eu orando, não tem. Não tem. Aí Deus me mandou uma já no meio do caminho. No meio do caminho. Não precisei orar muito não. Aí já converteu, já casei, minha família está no altar. Irmão, porque nós temos que ser sinceros para com Deus, irmão. Glória. Aleluia. Sinceros para com Deus. Para mim não dá. Meu pai deu, amém, admiro, glória a Deus, ó. Mas para mim não dá não, já me arruma preparado aí, porque eu não tenho estrutura para ficar orando para a mulher vir converter e aquela coisa, não tenho. Eu gosto da minha casa em paz. Eu trabalho melhor em paz. Quer que eu trabalhe para o Senhor? Me dá paz em casa. Aí eu trabalho para o Senhor, porque eu consigo trabalhar dessa forma. Mas a gente tem que ser sincero para com Deus. Irmão. Agora tem pessoa, irmão, que não. Tem que orar, buscar e tal, aquela coisa toda. E é isso, irmão. Por quê? Porque você é forte. Porque você aguenta, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus, glória. Porque o Senhor está contigo, irmão. Mas nós precisamos seguir esse conselho. Fazei tudo que o Senhor manda. Nós precisamos fazer tudo que o Senhor manda. Ainda que não faça o quê? Sentido. Fazia algum sentido, irmão, colocar água naquilo. Imagina aqueles homens, irmão, colocando água dentro daquela talha. Mas o que esse cara quer colocar água aqui? Que loucura que é essa? Que está dando a cabeça desse cara? Colocar água aqui para quê? O que vai adiantar eu colocar água nessas talhas? Será que ele vai se lavar? Será que é isso?
Irmão, nem tudo aquilo que o Senhor vai pedir para você fazer faz sentido. Faz sentido. A maioria das coisas que a gente passa na vida, para Deus consertar o nosso caminho, não faz sentido nenhum. Não faz. Deus quer consertar o caminho de alguém, aí Ele coloca uma enfermidade. Engraçado, né? Mas aí a pessoa é curada, se converte, caminha. Às vezes, para consertar o caminho de alguém, Deus coloca alguma coisa indesejável. O caminho é consertado. Irmão, os planos de Deus, a Bíblia diz que são maiores do que o meu e o seu. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, irmão, são maiores do que o meu e o seu. Então Deus vê as coisas que eu e você o quê? Não vê. Não fazia sentido encher aquilo de água, não. Para aqueles homens que estavam enchendo ali, não fazia sentido. Mas para Jesus, total. Total. E só aconteceu porque eles o quê? Obedeceram. E se eles falam assim, não, eu não, vou encher para quê? Acabou o vinho. O problema é do noivo. E eu não vou fazer nada, não. Mas a obediência trouxe a provisão de Deus. Glória. Aleluia. A obediência trouxe a provisão de Deus. Irmão, a Bíblia, aprende uma coisa. A Bíblia tem leis. E Jesus, ele quebrou algumas leis. Ele não veio desfazer a lei, mas ele veio para que ela se cumpra. Ele mesmo diz isso. Mas, por exemplo, Jesus curava no sábado. E não podia. Os discípulos de Jesus colheu espigas no sábado e não podia. E ele sempre foi questionado por isso. O que você faz no sábado? Por que você cura no sábado? Sempre fez. Porque ele falou, porque eu sou maior do que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior que o sábado. Aleluia. Mas a Bíblia é repleta de princípios. Princípios nós não podemos quebrar. Porque todo princípio tem um que recompensa. Irmão, a obediência tem recompensas, irmãos. Glória a Deus. Nós obedecermos o Senhor, há recompensas na obediência. Não que Deus seja um Deus de barganha. Eu vou fazer, Deus vai me dar. Eu vou fazer. Não é isso. Mas é porque Ele já determinou que seja dessa forma. Que seja dessa forma, irmão. Fazei tudo o que eu mandar. Obedeça ao Senhor, irmão. Que você vai ver sua vida mudar. Glória. Aleluia. Estava falando com a minha esposa, não sei se foi ontem. Você não sabe o poder que tem na gratidão, irmão. Você não sabe o mover que há quando nós somos pessoas gratas. Glória. Aleluia. Você não tem noção. O tanto que a vida da pessoa muda quando ela demonstra gratidão para Deus. Glória. Aleluia. Gratidão é diferente de ser conformado. Preste atenção. É você ser grato, mas mesmo assim buscar o melhor. Mas ser grato pelo que tem. Ser grato pelo que possui. Não é assim, eu vou ser feliz quando eu... Não, você é feliz porque o Senhor está contigo. Glória. Seja grato, irmão. Clamar é diferente de reclamar. Clamar, sabe como é que é clamar? Senhor, eu te agradeço por isso, mas eu estou precisando de um novo. Me ajuda. Por favor. É isso aqui, irmão. Clamar é você ir até o Senhor Jesus e clamar por Ele. Agora, reclamar é diferente. Reclamar é xingar. Para que isso veio? Para que eu ganhei isso? Para que isso só me dá dor de cabeça?
Irmãos, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu tinha um carro, irmão, que só me dava dor de cabeça, irmão. Só Jesus na causa. Mas eu falava com a Laís, eu agradeço a Deus porque Ele me leva nos lugares. Eu agradeço a Deus porque, pelo menos, não estou a pé. Está me levando. Me leva para o trabalho, me leva para o serviço. Aí quando me dava gasto, eu falava com Deus. Aí, ó. Aí, ó. A benção aí, ó. Isso aí é benção. Vai me arrancar mais quanto essa benção aí? Até que chegava um dia que eu falava, Senhor, pelo amor de Deus. Eu falava, DG, pelo amor de Deus. Abre a porta para me ter um carro novo, Pai. Eu te agradeço por esse aqui, mas pelo amor que o Senhor tem ao Senhor, me arruma um novo. Por favor. Abre as portas para me ter um novo, porque eu não estou aguentando mais esse gasto. Sou grato, mas por favor. Irmãos, e não é que Deus abriu? Não é que Deus abençoou? E se eu fosse ingrato com o outro? Você não tem noção do poder que tem a sua gratidão para com Deus, irmão, de saber que Ele é o seu Senhor da tua vida. Glória. Aleluia. De saber que Ele é o teu Deus que cuida da sua vida, que cuida dos mínimos detalhes. Irmão, se o vinho tivesse acabado, irmão, e daí? Para Jesus, para Ele não fazia diferença nenhuma. Mas para alguém fazia, para o noivo. Imagina a vergonha. O falatório que não ia ser. Mas Jesus se importa. Você acha que não, mas Jesus se importa com a tua vida, irmão. Jesus se importa aonde você vai, com quem você vai, o que você vai comer, o que você vai vestir. Ele se importa, irmão, porque Ele fala disso. Olhe para os passarinhos do céu, não planta e não colhe, mas Deus dá o de comer. Olhe para os lírios do campo, não plantam, não colhem, não teça, mas Deus dá o quê? O de vestir para eles. E Jesus fala, vocês valem mais do que 1000 pardais, vocês valem mais do que o lírio do campo. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Quem tem que cuidar da tua vida é o Senhor. Quem tem que cuidar da tua história é o Senhor, irmão. Ah, pastor, é por causa do meu trabalho, eu sou bom naquilo que eu faço. É, irmão, mas é o Senhor. É o Senhor. Quem abre as portas para nós é o Senhor, irmão. É o Senhor. A misericórdia de Deus que não deixa esse mundo ser consumido, como diz lá em Lamentações. Nós não somos consumidos pela misericórdia de quem? Do Senhor, irmão. Até o ímpio que está lá fora, que acha que ele não depende de Deus, ele depende de Deus, irmão. Eu vejo um tanto de pessoas falando de Deus, Jesus, que é isso, que é aquilo, que não existe, que não importa. Religião é coisa agora de pessoas atrasadas. Mas todos eles dependem do Senhor, porque no dia que Deus falar assim, não vai respirar mais, não vai respirar mais. Nós somos dependentes de Deus, irmão. Aceite isso. Você pode ter o valor que você quiser no banco, você pode ter o que você quiser, mas nós continuamos ainda dependentes do Senhor. Glória, aleluia. Tudo que nós fazemos vem do Senhor, irmão. E siga essa palavra. Vinho na Bíblia, muitas das vezes, ele representa alegria, irmão. E a alegria voltou. Aonde Jesus está, a alegria o quê? Não vai embora. Tem uma passagem na Bíblia que diz, a alegria do Senhor é o quê? É minha nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força, irmão. E todo dia nós precisamos buscar força, irmão, para enfrentar
os dias. Busque a sua força em quem? No Senhor. Ore a Deus, clame a Deus. Que esse ano de 2026, irmão, seja um ano de muita oração na sua vida. Um ano de muita oração, um ano de muita entrega para com Deus. Um ano que você busque diferente o Senhor. Seja mais grato. Veja aquilo que está te atrapalhando chegar até Deus. E pegue o conselho de Maria. Faça tudo o que Ele mandar. Fala com o Senhor, o que eu estou precisando? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Quer que eu me aproxime mais do Senhor? Em oração, em jejum, em leitura da palavra. E eu acho interessante, irmão. E lindo. A gente acha muito bonito a vida de Daniel, né? É uma vida extraordinária, um exemplo de um homem. Não se corrompeu. E fez um jejum, né? Que a gente até costuma às vezes fazer, o jejum de Daniel. Mas tem um texto na Bíblia, antes do jejum, que mostra o que Deus realmente dá valor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Daniel colocou no seu coração de fazer o jejum. Ele colocou no seu coração de fazer o jejum. E a Bíblia diz assim, que antes dele colocar no coração dele a vontade de fazer, Deus já estava com a resposta. Aleluia. A resposta demorou a vir. Ele teve que batalhar para vir a resposta. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que na hora que ele colocou no coração dele de fazer algo para Deus, Deus já se agradou. Glória a Deus. Lógico que Deus gosta da execução, né? Que nós façamos, não só falamos, mas façamos, é o melhor. Mas assim que nós colocamos no nosso coração de falar assim, Pai, eu quero te servir melhor, ei, irmão, o Senhor já se agrada. Glória. E as portas começam a abrir para você, irmão, para você se aproximar de Deus. Para você se aproximar do Senhor, se aproxime de Deus, se aproxime do Senhor. Convida o Senhor, irmão, para estar na tua casa. Convida o Senhor para estar nos seus negócios. Convida o Senhor, irmão, para estar aonde você está, irmão. Chame o Senhor para ser seu sócio. Chame o Senhor para ser o seu mestre. Pai, eu quero aprender mais. Chame o Senhor. Chame o Senhor, coloque a Deus. Deixa eu perguntar para você aqui. Você que é casado, e eu tive essa experiência hoje. Você que é casado. Você gosta que seu esposo te coloca nas coisas dele? Ou não? Você não gosta não? Ninguém, as mulheres não gostam? Gostam, que seu esposo, que ele lembre de você nas coisas dele, que ele te coloque, que ele te traga para perto, para as coisas dele, que ele lembre de você, né? Por quê? Porque isso é comunhão. Assim é o Senhor, irmão. Glória. Deus quer que nós colocamos Ele o quê? Nas nossas o quê? Nas nossas coisas, nas nossas decisões. Não tome decisões sem consultar o Senhor, irmão. Não tome um passo sem consultar o Senhor. Faça as coisas orando, clamando ao Senhor. Pastor, mas eu não vou lembrar de tudo. Irmãos, dentro do carro mesmo você pode orar, irmão. Quando você vai fazer, você pode orar. Tem dia que eu estou saindo de casa, orei em casa, mas esqueci de orar pela escola. Dentro do carro mesmo, Senhor, abençoe meu dia aqui na escola, abençoe esses meninos. Ali mesmo, e você já vai trabalhar. Pai, abençoe meus negócios. Pai, abençoe meus clientes. Pai, abençoe meu dia. Eu vou trabalhar aqui na casa da fulano de tal, abençoe. É isso, irmão. Aí você está colocando Deus naquilo, você está colocando o Senhor ali. Você está colocando o Senhor, irmão, está chamando Deus para passar o dia com você, irmão. Não faça nada sem o Senhor. Põe de pé nesta noite. Enquanto o hino entoado, vamos orar ao Senhor.